E aí, pessoal, antes de você assistir esse filme, faz o que, amor? Clica lá, tá? Aperta o sininho, se inscreva! A gente precisa que você se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o seu like, exatamente, dá sugestões lá nas descrições, lá embaixo, lá no chat e compartilha. Compartilha. Tá bom, agora você vai ficar com um programa maravilhoso que eu e ela preparamos para você. A gente te ama demais. Vai lá. Olá, gente, a paz do Senhor para todos. Boa noite. Aqui o seu jornal. Porque a gente vai falar de algumas notícias muito legais, mas antes deixa eu compartilhar com você rapidamente. Essa semana a apóstola Azi, né? Ela ficou batendo em cima da passagem de Efésios capítulo 6. E eu quero falar sobre um versículo muito importante, depois do versículo 17 que ela leu essa semana. O apóstolo Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas ele fala uma coisa muito interessante: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. É muito interessante essa colocação que o apóstolo Paulo diz sobre orando em todo o tempo no Espírito. Todo mundo fala sobre a espada do Espírito, todos falam sobre o capacete da salvação, e muito pouca gente se detém nessa passagem bíblica, orando em todo o tempo no Espírito. Por quê? Porque alguns interpretam que orar no Espírito é... É verdade, né? Orar no Espírito. Orar no Espírito. Só que se a gente seguir o espírito da palavra do apóstolo Paulo, a gente precisa compreender que o que ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, verso 4, verso 13, verso 15, quando ele explica sobre orar, cantar e falar em espírito, ele claramente ensina que falar em espírito, cantar em espírito e orar em espírito é fazer isso em outras línguas. É claro que o apóstolo Paulo orienta que não adianta nada falar na igreja em línguas, né? Você imagina eu falar para você, né? Rutosgar, egapesen, turtheuton, cosmon. Se eu não puder explicar para você o que eu te falei, você vai achar bonito eu falar, mas não tem a menor ideia do que eu falei, né? Com certeza. E, por outro lado, qual é a finalidade de orar o tempo todo no Espírito? Por que o apóstolo Paulo fala isso? Muita gente hoje em dia ainda tem dificuldade de compreender a dimensão do orar no Espírito, porque não sabe da importância disso. Mas orar em todo o tempo no Espírito é o que Zi faz. Orar no Espírito não é simplesmente orar com a mente. Orar com a mente, orar com a sua memória, orando silenciosamente, não é orar no Espírito. Então orar no Espírito é quando Zi está ali lavando louça, arrumando a casa, às vezes passando roupa, e ela está lá na dela lá, orando em outras línguas. Ela não está orando em outras línguas para outras pessoas, para aparecer. Exato. Ela está falando consigo mesmo e com Deus, conforme o apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 14. Você que é reformado, cessacionista, claro que não vai concordar com a gente, mas o que você vai explicar sobre Efésios 6,18? Você vai dizer que essa orientação do apóstolo Paulo não serve mais. Verdade. Porque o cessacionista, ele crê que algumas manifestações do Espírito Santo ficaram restritas lá à igreja primitiva. Mas o apóstolo Paulo nos incentiva a orar em todo o tempo
no Espírito. Ele quer dizer que em todo tempo orar em línguas. Então fica esse desafio para você aí, nesse tempo de coronavírus, mas mesmo fora desse tempo, você está dirigindo orando no Espírito. Tempo, né? Você está passando roupa orando no Espírito. Uma das coisas mais interessantes é que pessoas como Ana Paula Valadão, Jesus Adriano Romero, Marcos Witt, são pessoas que orando no Espírito o tempo todo, inclusive debaixo do chuveiro. Porque Marcos fala de la regadera. La regadera, para ele, não é a banheira, é o chuveiro. E Jesus Adriano Romero iria dizer bajo la ducha. E a Ana Paula Valadão, quando compôs a música Existe um Rio, Senhor, exato, ela estava debaixo do chuveiro, e aquilo achou tão interessante que ela estava orando no Espírito, e aquilo ela ligou e começou a cantar: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Você vai achar muito estranho essa inspiração, mas são situações que nós vivemos e que ali flui uma palavra de Deus. Eu acredito assim que Deus age no seu dia a dia, nas coisas que você faz mesmo. Todo o tempo Deus está ali falando com você. Só tem que ter sensibilidade de observar essas coisas. Mas não, eu acredito assim, sabe? As pessoas às vezes estranham, por exemplo, assim como temos na Bíblia que uma mula falou com Balaão, às vezes Deus se vale de muitas coisas para falar conosco. Eu acredito nisso. Eu conto sempre uma história de que Deus às vezes usa até um cão, como já aconteceu comigo, de um cachorro me impedir de seguir numa rua para evitar que eu fosse assaltado. Pois é. Interessante, né? Isso aí. É isso aí. Até no avião, eu gosto de viajar na janela, né? Apesar de que quando às vezes eu viajo agora, eu viajo no corredor. Mas eu gosto de ficar olhando as nuvens lá por cima. E Deus me faz lembrar, às vezes, né, a palavra dele dizendo que a terra era vazia e sem forma. E isso assim, e acontece lá em cima dessa forma. Vazio e tudo sem nexo, né? Aí a gente lembra dessas coisas que Deus faz. Agora, lembrando de uma outra coisa interessante, você estava comentando exatamente sobre uma live de nosso pastor, nosso pastor Lourenço e a Cíndia, né? E aí nos fez lembrar de alguns pastores, né? Nossos, né? Nesse momento nos deu saudade. Com certeza, muita saudade, né? Deles. A pastora Paula, lá em Mari, naquela cidadezinha. Ali praticamente é um vilarejo, né? Tão pequeno. No instante a gente chega no final dela. Rapidinho, vai. Mari, na Paraíba. Não é uma cidade tão grande, mas é uma história muito interessante de Paulo. Ela contou para Zi sobre isso. É muito interessante, né? A pastora ali naquele lugar, com as suas ovelhas, dando atenção, vivendo ali a todo vapor por aquelas pessoas, né? E às vezes a gente, como nós estávamos falando, parece que pastor não tem doença, né? Pastor não tem problema, pastor não tem dificuldades, mas nós estávamos contando sobre isso. E pastora Paula, no começo deste ano, finzinho do ano passado. Finzinho do ano passado. Isso. Ela teve uma depressão fortíssima, né? Pós-parto, depois que o filho nasceu, que ele já estava grandinho, ela não foi bem pós-parto, não, né? O bichinho bom. Depois que ele nasceu, depois, né? A dificuldade não é. Porque isso acontece realmente. Às vezes tem mulher que tem esse tipo de depressão 2 anos depois que tem o filho, alguma coisa que acontece ali. E ela passou maus
pedaços, muita dificuldade. Ainda bem que você estava por lá, né, com ela, quando teve aquela vez para conversar com ela, bater um papo. Exatamente, né? Porque ela assustou os próprios filhos, né, o esposo, porque passou muita dificuldade. Gente, é muita dificuldade que os pastores passam. Especialmente ela lá, né? Não vê. Especialmente ela, sobre os ombros dela, várias responsabilidades. Exatamente no momento em que o marido sofreu um acidente, ela ficou super preocupada com aquele acidente. Demoraram a recuperar o carro dele por conta daquele acidente, reformaram o carro dele, gerou uma certa ansiedade nela. O Antônio é muito tranquilão, mas eu acredito que nesse momento ele ficou preocupado com o que estava acontecendo e deixou ela bastante preocupada. Faz parte. Exatamente, porque como ele trabalha em João Pessoa, né, então é uma distância muito grande, ele não vem todos os dias, ele vai e fica ali, só volta no fim de semana para casa. Então, o que aconteceu? Com o acidente, quem tinha que resolver as coisas? Ela. Porque ele teve que continuar trabalhando, ele não podia deixar de trabalhar, né? O serviço dele, realmente, ele precisa estar lá. Ele e o seu irmão, né? E trabalham juntos. Então, ela se viu em apuros, muitas dificuldades. Fora as preocupações da igreja. E olha que a igreja não é grande, mas mesmo assim ela tinha preocupações com as contas da igreja a pagar, as contas dela para pagar, as pessoas que ela precisava dar assistência espiritual, e às vezes o pastor acaba não agindo mais como nós, porque depois de alguns anos, eu e ela preferimos ser empáticos com as pessoas, sem contudo absorver os problemas delas para nós. Certeza. Porque nós preferimos passar a agir assim, para não trazer o problema para dentro de casa. E o que eu conversei muito com ela sobre esta dificuldade que existe, né? Por ser uma igreja pequena, acabar absorvendo todas as dificuldades daquele povo todo, né? Uma certa aproximação, intimidade. O nordestino já é assim, né? Tá na casa do pastor todo dia. Então, é um caso sério, né? E para ela não mostrar isso. E eu quero aqui, de público, agradecer o nosso povo da comunidade, né? Que eles respeitam o espaço do apóstolo, respeitam o espaço da Zi, e que não vivem enfurnados dentro de casa, até gostariam, mas é o jeito nosso, né? É assim que nós somos. Mas tudo tem uma coisa a ver. No Nordeste, por exemplo, eles estão sempre na casa do líder e acaba absorvendo muito problema. Né? E a pastora passou muito mal, foi muito difícil, né? Acredito que até hoje ela ainda esteja em tratamento, porque foi recomendado isso. Eu recomendei que ela ficasse em tratamento. E ela seguiu direitinho. Não se perder naqueles momentos, né? Mas nesse tempo ela queria largar tudo, ela queria deixar tudo. E olha que ela fez um trabalho muito bonito quando chegou em Mari. Vocês acreditem que ela começou a igreja primeiro servindo. Ela procurava atender os aposentados que tinham dificuldade para ir no banco receber a pensão, tinham dificuldade de providenciar documentação, ela ajudava-os a reunir a documentação, levava-os até o posto onde eles eram atendidos, sem ganhar um tostão sequer, apenas a gratidão. Sério, ela não fazia absolutamente esse serviço para ganhar nada financeiramente. Era só por amor às pessoas. E o resultado disso é que as pessoas de alguma maneira se apegaram a ela, que quando ela marcou a primeira reunião de oração na casa dela, para as pessoas irem à casa dela para buscar a Deus, as pessoas de gratidão foram à casa dela. E aí ela falou de Jesus e ela pôde falar do amor de Deus. Né? Porque ela já, em primeiro lugar, ela mostrou esse amor de Jesus, né? Para elas. Então, ela é um exemplo, porque ela não falou do amor de Deus a partir da experiência de outras pessoas. Mas quando ela falava do amor de Deus, as pessoas sabiam
que ela era um exemplo do amor de Deus. Muito tremendo. Muito tremenda a experiência dela. Os filhos são bênção, muito, muito, muito. Samuel, que é o Raspinha lá, né? Como ela diz, né? Raspinha. É uma criança inteligentíssima. Agora tem uma história muito interessante, é da pastora Cíndia e do Lourenço, né? Que ela estava ouvindo esses dias. Vocês têm que rir. Hoje eu estava ouvindo eles dois falando sobre o seu ministério, quando começou, as dificuldades que eles passaram. Eles ainda passam sérias dificuldades, porque embora a igreja seja razoavelmente boa, mas elas estão numa cidade pequena, é uma igreja ainda pequena, né, para os padrões porque que a gente conhece. É interessante, né, amor, que nossas igrejas, não temos igrejas em grandes cidades. Exatamente, porque nós não trabalhamos para fazer dinheiro. Nós vamos onde ninguém quer ir. Ninguém quer ir. E é muito tremendo, é uma família que também está à disposição do Senhor, os dois começando toda uma história, né, todos uns momentos que houve também a dificuldade deles, financeira. Acredito que hoje, nesse momento, lá em Passira, né? Eles estão na cidade de Passira, Pernambuco. Hoje eles estão numa casa melhor, vamos dizer, do que passaram até o momento desse dia, né? E os meninos, hoje, o Bruno, que é o mais velho deles, já está namorando, né? E a Cíndia é muito séria com aqueles meninos. Aí ela tá ela falando primeiro para namorar com os filhos dela, tem que passar pelo crivo dela. Se ela permitir, acontece. Se não tem jeito, né? O Breno já é mais soltinho, não é igual o Bruno. O Bruno foi o tempo certo, esperou para que Deus falasse. Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos que ele começou a namorar. Bom, eu acho, né? Se ele namorou antes, a gente não sabe, né? É a mãe dele, né? Mas hoje tá lá e eu falei, nossa, que coisa boa, que bênção, né? Que ele está com essa disposição, um rapaz muito comprometido com a palavra. Uma coisa importante, lembrando daquela palavra sua daquele dia, de quando a gente estava conversando, sobre sua mãe aprovar ou não o nosso namoro. Sim, e o Bruno mais velho, ele leva a sério esse fato de a mãe dele aprovar ou não. Exato. E olha que as nossas igrejas não são igrejas de usos e costumes. Verdade. Nós somos uma igreja de uma comunidade onde damos muita liberdade nos usos e costumes, mas esses padrões são levados a sério pelo nosso pastor e a nossa pastora lá em Passira. Né? Mais pela Cíndia, né? O Lourenço. Mas a Cíndia, assim, porque eles são rapazes, são meninos, geralmente o pai diz, deixa ele, esse é um menino. Prenda suas cabritinhas que meu bode está solto. Mas a Cíndia não, a Cíndia é uma coisa muito séria. Meu bode é de respeito. Porque ela diz, ela estava dizendo, como é que vocês criei com todo amor, com todo carinho, com toda... Eu não vou deixar qualquer uma chegar e fazer meu filho sofrer, não. Bruno, você tá perdido na mão de sua mãe. Ou não, né? Ou não, né? Não, as meninas, né? E a menina bater lá, a mamãe vai olhar... E ela é do tipo que fala mesmo. E fala? Não adianta, não tem conversa com ela não. Que ela ensinou tudo aos meninos. Nordestina arretada. Os meninos mas ela fala de tudo com eles. Ela deixa eles constrangidos. Mas ela fala. Ela explica. O pai, o pastor Lourenço, já é mais comedido, né? Mas ela é. Mas foi muito bom vê-los novamente lá, né, em casa, família, conversando, batendo papo. Muito bom, muito bom. O Breno não quis falar não, porque o Breno é mais
O Bruno ainda falou uma coisinha, né, sobre o fato muito interessante é de que ele lembrou que quando ele tinha, o Bruno, mais velho, ele tinha apenas 10 anos e o irmão 6 aninhos. E os pais saíam para dar assistência às ovelhas e deixavam os dois em casa sozinhos. Então, eles sentiram essas coisas, né? E os pais tiveram que dar assistência. Mas hoje ele também vê o quanto que isso o fez crescer. Ele se tornou responsável, Com né? certeza. Que, aliás, é um rapaz extremamente responsável, um rapaz sério. Né? Ele me lembra muito o Lucas, marido de Patrícia Vieira. Ah, né? é verdade. A Patrícia, vou brincar, tá, filhotinha? É brincadeira, porque o sobrenome dela é Vieira, né? Então faz parte da família, né? E como todos os Vieiras são meio maluquinhos, né? Ela não é maluca não, né? É que ela é mais alegre, falante, né? Decidida, né? E coisa e tal. E o Lucas na dele lá, né? Ele me lembra demais o Bruno, que o Bruno é daquele jeitinho lá de Patrícia, né? Muito Patrícia é daquela que diz assim, deita! É isso. Eu acho que não. Eu acho que o Lula esconde debaixo dos panos lá, que na roça, lá ele quietinha, calada! E ela, tá bom, amor. É benção, Deus eu digo pra rapaziada aquilo que eu estava comentando sobre o tempo que eu e Zia namorávamos. Antes de namorá-la, honestamente, eu e ela casamos 0 quilômetro, ela porque tinha determinados valores. E eu borrava de medo de embarrigar as garotas. Sério, você também vai dizer assim, ora, era só usar camisinha, isso é agora. Naquela época a gente não tinha noção dessas coisas, não faz muito tempo, tá? Não, faz 42 anos. 40 anos. Pouca coisa. Então você veja, 40 anos atrás, um pouco diferente. Então, os garotos não tinham essa noção. Então, uma montoeira de menina embarrigava. Então, os garotos sérios são como homens como Lucas. Homens como Lucas encontram uma mulher abençoada como Patrícia Vieira. Exatamente. Homens como Bruno encontram uma moça abençoada. Porque como eles são moços sérios, eles vão encontrar, ainda que a moça seja alegre, falante, brincalhona como Patrícia, mas todo mundo sabe da seriedade dessa moça, todo mundo sabe da seriedade do comportamento dela e da irmã dela, né? Da educação que elas receberam. Amém. E, obviamente, uma coisa boa chama outra coisa boa, porque o que você respeita, você atrai. Então guarda isso aí, rapaz. Ok? Então nós vamos terminar nossa parte aqui, amor, porque agora vem a entrevista com o pessoal do louvor. Né? Cíntia, Diego, você não vai acreditar, quem mais falou foi o nosso Nogueira. E Nogueira tem testemunhos tremendos na entrevista que ele deu, né? Letícia também. Letícia foi a mais quietinha de todas, né? Falou só meia hora. Então vocês vão ficar com a entrevista com Letícia, nossa Lelê, com Cíntia, a Rúbia, a Loura, e vamos ficar com o Diego, tecladista, e com o nosso querido guitarrista, um dos maiores guitarristas que eu conheci na vida, que é o nosso querido Nogueira. Você falar de guitarra é falar Nogueira. Então, Deus abençoe, fiquem com as entrevistas, que vai ser maravilha. Com certeza, pessoal. O Senhor abençoe vocês. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para mais uma entrevista com alguns dos nossos meninos, né, que eu chamo assim, da música e do louvor, de modo geral, do Presença Profética de Louvor da Comunidade Bíblica Internacional. Nesse dia de hoje, nós entrevistaremos a Cíntia, a Lelê, o Nogueira e o Diego.
Bom, essa entrevista agora eu quero fazer com a Cíntia e a Letícia, perguntando a elas duas, me digam aqui, vocês duas, como é que vocês entraram no Ministério de Louvor, quanto tempo vocês fazem no Ministério de Louvor, não nessa ordem necessariamente. Cíntia faz bastante tempo que está no Ministério, Lelê mais ou menos. Lelê começou conosco, era uma criança praticamente, e Cíntia era uma adolescente quando começou conosco. Então quero que vocês duas contem para a gente, para o povo aqui do que assiste o You Gospel, o canal da Comunidade Bíblica Internacional, portanto, como é que vocês entraram e quanto tempo faz que vocês estão no Ministério de Louvor da Comunidade Bíblica Internacional? Bom, gente, eu ingressei no Ministério de Louvor com 13 anos de idade. Estou no Ministério há 26 anos, ou seja, antes da igreja existir, eu já era. Eu entrei para o Ministério a convite do líder de equipe de louvor da Batista Ebenezer na época, nosso ministro Edson Moreno. Ele me convidou porque eu já fazia solos na igreja, desde os 7 anos eu já cantava na igreja, e com 13 anos ele me convidou a fazer parte do grupo de louvor na época, né? Não era nem ministério, grupo de louvor na época. E desde então eu estou há 26 anos exercendo o Ministério Profético de Música. Oi, gente, eu ingressei no Ministério de Louvor com os meus 12 anos de idade e desde então eu tô aqui já com os meus 10 anos de ministério, mas na verdade eu comecei, né, a cantar quando criança, ainda bem pequenininha, eu fazia parte do coral de crianças, e quando eu fiz 12 anos, quando eu completei 12 anos, eu fui convidada pela irmã do nosso líder, né, o nosso pastor Jefferson, a Cíntia no caso, e ela me convidou a fazer parte desse corpo maravilhoso que é o Ministério Presença Profética, e até hoje eu sigo aqui com 22 anos, fazendo 10 anos de ministério, com muito prazer. Bom, Lelê, e você mais Cíntia, conta pra gente aqui quais são as referências que vocês têm para a vida que vocês têm dentro do ministério e qual a importância do Ministério de Louvor para você. Tanto você como Cíntia, nos digam aí, portanto, qual é a referência ou qual a importância do Ministério de Louvor na vida de vocês duas. Conta para nós aí, tá bom? Bom, minha referência musical, eu tenho muitos aqui, né? Na minha própria igreja eu tenho muitos músicos que são minha referência. Meus músicos mais antigos, veteranos, que estão comigo há bastante tempo, né? Leandro Nogueira, meu amigo Diego, Flavinho, Love Júnior, um beijo Love Júnior, te amo. E esses caras são referências de Deus para minha vida, para o meu ministério, e eles não me deixam desistir. Além disso, amo e fui criada e cresci ministerialmente ouvindo Ademar de Campos, que para mim, além de ser um homem de Deus, as músicas de Ademar me edificam e me renovam até o dia de hoje. O Ministério de Louvor para mim é a minha família, é a minha casa, são os meus irmãos. Eu cresci aqui com eles, vejo muitos dos novos que estão chegando agora crescendo e poder servi-los e abençoar a vida de cada um deles com a caminhada que a gente já tem, com a experiência que a gente já tem, para mim é uma honra. Servir a minha igreja, servir a minha liderança, aos meus irmãos em Cristo do ministério, através desse Ministério Presença Profética, para mim é uma honra. E enquanto eu tiver fôlego, vão ter que me aturar. Então, gente, as minhas referências musicais dentro do Ministério de Louvor e também ministerialmente, minhas referências ministeriais, eu tenho a Cíntia, eu tenho o pastor Jefferson, também ministerialmente eu tenho a Patrícia. Como músico, eu tenho o meu irmão também, que é contrabaixista, tecladista eu tenho o Diego, eu tenho o Bruno, outras pessoas também que passaram pelo nosso ministério, que fizeram
parte desse ministério, até hoje são o nosso corpo, fazem parte de Cristo juntamente conosco. Como guitarra nós temos o Nogueira, nós temos o Rafael, nós temos o Mamões e todos os outros também que fazem parte. Para mim são as minhas referências musicais, tanto dentro da nossa igreja e também como referência musical, assim, que eu uso para estudar, para crescimento. Eu ouço bastante, eu gosto muito do 5 e 3, Kim Burrell e entre outros. E o Ministério de Louvor ele é importante para mim porque ele me fez crescer, me fez amadurecer, e até hoje eu sigo assim, buscando, querendo entender mais e mais o que é fazer parte desse corpo e quão maravilhoso é fazer parte desse corpo, ainda que com as suas dificuldades, ainda que com os seus déficits, mas ainda assim nós continuamos sendo um corpo assim bem ajustados e ligados um com o outro, a fim de que possamos melhorar cada dia mais. É isso. Bom, gente, agora nós estamos com nada mais, nada menos do que o Diego, que é tecladista do ministério, e o nosso querido Nogueira, que é guitarrista. Conheci ele garotinho. Diego, quando veio para estar conosco, já tocava teclado numa outra igreja que ele fazia parte. E Nogueira começou praticamente do zero conosco. E hoje é uma referência para nós como guitarrista. Não só para nós aqui, mas para todo Caxias. E se bobear, se ele tocasse com grandes músicos, conheceriam que ele é uma referência para o Brasil inteiro. Mas ele não é só referência na área de música, é referência também como pessoa. Então, do mesmo modo, Diego e Nogueira, conta pra gente aí quando foi que vocês entraram para o Ministério de Louvor, como vocês entraram, quanto tempo faz que vocês estão no Ministério de Louvor, tá bom? Bem, eu tô no Ministério de Louvor desde 1996, 97 mais ou menos. Na época, a convite do ministro Edson Moreno, né, eu já participava na área de música, estudo desde os meus 14 anos, mas aí a gente tinha, naquela época, uma banda de adolescentes, o pessoal, alguns lembram da banda Rocha, e a gente tocava sempre em alguns eventos da igreja, né? E até alguns eventos onde não tinha músicos, a gente sempre cobria algumas, vamos botar assim, uns buracos, né? Poxa, não sei, a banda Rocha podia fazer um culto aqui porque não vai ter pessoal, então a gente começou a se envolver mais com louvor na igreja. E naquela época, tudo adolescente, e chegou um tempo que o Edson Moreno, na época, ele perguntou: poxa, Nogueira, você não tem vontade de participar no grupo do Ministério de Louvor? Naquela época a gente tinha um grupo assim, via o Ministério de Louvor, né, como um grupo assim inacessível, né? A gente via assim o pessoal, tinha vários guitarristas na época lá, na época era o Robson, era o Flávio, tinha o Joãozinho, e tinha acho que o Leandro Amorim também, né? Tinha uns 4 guitarristas naquela época. Aí eu aceitei o convite, né? Senti um chamado de Deus naquele momento, para que fosse fluir na minha vida aquele chamado, e desde então estou aqui, até uns 24 anos já que eu atuo aqui direto no Ministério de Louvor da comunidade. Boa noite, pessoal. A minha história é um pouquinho mais diferente, né? Meu pai, ele já é músico já, então desde cedo ele incentivou eu e meus irmãos a aprender algum instrumento, e nós nunca tivemos importância disso, na realidade vou dizer que nunca gostamos. Ele insistia, pegava o violão dele, colocava na nossa mão, de bem pequenininha, a gente nunca ligou para isso. E há 20 anos atrás, eu com meus 13 anos, um pastor amigo meu, o pastor Pedro Paulo, reuniu alguns jovens da igreja que eu congregava e perguntou se nós não queríamos aprender algum instrumento, porque a igreja precisava de músicos. E tá bom, na época a igreja não tinha músico, viam músicos da igreja sede tocar, viam um baterista, um tecladista. Então os únicos instrumentos que eu via tocar na igreja, eu quero aprender teclado. E comecei a aprender teclado. A partir daquele momento, tomei gosto por aquilo. Meu pai ficou muito feliz com aquilo. Me lembro como se fosse hoje, no primeiro mês de teclado, meu pai pegou, me levou numa loja de música para comprar um instrumento para mim. E eu fiquei com muito medo, porque era um instrumento caro. Na época ele parcelou esse instrumento em 24 vezes e eu não quero mais, eu não vou aprender. Ele: não, filho, leva, você vai aprender, você vai desenvolver isso. E comecei no ministério desse modo. E fiquei nesse ministério durante 3 anos.
Depois de um tempo eu saí desse ministério, eu vim para a comunidade. Até eu, há uns anos atrás, eu achava que tinha saído por umas questões doutrinárias. Hoje eu vejo que era propósito de Deus na minha vida, porque o crescimento ministerial, a evolução que eu tive foi muito grande. O Ministério da Comunidade, quando eu passei para eles há 17 anos atrás, já era um ministério de louvor muito sólido, muito forte, com pessoas capacitadas, tanto espiritualmente como tecnicamente. Inclusive, meu primeiro mestre foi um tecladista da minha igreja, que eu congrego hoje. E isso para mim foi muito bom, foi algo de crescimento muito grande para a minha vida. Toda essa etapa ministerial que eu tive. E hoje eu estou aqui, há 20 anos já, congregando, ministrando com meus irmãos e crescendo em Cristo. Bom, agora eu quero perguntar ao Diego e ao Nogueira, né? Quais são as referências que eles têm como músicos, quem eles têm como referência na vida deles e qual a importância do Ministério de Louvor na vida de vocês dois, tá bom? Então conta pra nós aí essa ideia que vocês têm. Só pra mim, né? A primeira pergunta mesmo. Os caras esqueceram a pergunta. Bom, a importância do ministério para mim, eu creio que foi uma ferramenta que Deus me deu a oportunidade de ter, através dessa arte, poder propagar a palavra dele. Então, eu utilizo isso muito fortemente nesse sentido, porque a palavra de Deus ela pode ser falada de várias formas. E através da arte você consegue alcançar pessoas que talvez da forma tradicional pregando você não conseguiria. Então eu utilizo essa ferramenta que ele me deu como esse mecanismo, né, de levar a palavra de Deus até outras pessoas. Sobre referência de pessoas que tenho, eu tenho a referência ministerial, que é aquilo que eu escuto, como musical, né, que é o Ministério Hilson, Betel, e tenho as referências eclesiásticas que foram base para mim ao longo desses 20 anos de ministério, né? São 4 pessoas. É o meu apóstolo, né, Eduardo Machado, que me deu um crescimento muito grande ministerial através do livro dele, Ministério de Louvor, que ele tem. 2 líderes que eu tenho e já tive aqui na igreja, que é o bispo Marcos Clay e o pastor Jefferson, e o apóstolo André Santana, que são as 4 pessoas durante esses 20 anos de ministério que eu tenho, que me apoiaram, me ensinaram e me ajudaram. Então, hoje quem é o Diego? É o conjunto dessas quatro pessoas na minha vida. Como botar assim, o ministério para mim, a importância realmente, eu vi Deus fazendo coisas tremendas na minha vida. Porque é até interessante, muita gente não sabe das histórias quando a gente foi começando, né? Eu quando comecei a tocar um instrumento, no caso, o meu primeiro violão, eu ganhei na época de um cunhado meu, que ele trabalhava numa obra lá de Copacabana, e nessa obra tinha aquele violão velho jogado lá. E essa senhora deu esse violão para ele não tinha o que fazer na época. Pô, Leandro, você não quer esse violão não para você? Eu tinha algumas pessoas na família que já tocavam instrumentos, né? O meu primo Robson na época já tocava há bastante tempo. O Flavinho, para quem não sabe, na realidade ele é um primo de consideração, ele não é meu primo de sangue, mas a gente sempre foi criado junto, né? Desde da nossa educação, vamos botar assim, na escola, né? Que a gente começou a estudar junto praticamente. Então a gente sempre teve muito contato, muito próximo realmente. E com esse violão comecei a desenvolver, né, algumas coisas. E eu lembro da minha primeira guitarra. Minha primeira guitarra era uma guitarra muito ruim, cara. Era um Washburn Lion. Eu tinha comprado aquela guitarra com uma bicicleta que eu tinha. Eu tinha ganhado uma bicicleta, aí consegui equipar aquela bicicleta e vendi aquela bicicleta por um valor que eu consegui comprar aquela guitarra. Fiquei todo feliz na época da minha primeira guitarra. Mas a guitarra era muito ruim, cara, muito ruim mesmo. Tirava meu som, estudava, né? Na época comecei a me interessar muito e comecei a desenvolver muito rápido. Foi nesse período que eu comecei como eu vim aqui para a igreja em 1995, 1996, então eu comecei a me interessar muito pelo louvor, que eu vi os pessoais tocando. O Flavinho na época já tocava aqui no Ministério de Louvor. Então eu até falo que eu tenho o Flavinho como uma referência para mim, porque eu aprendi muita coisa com ele, né? E algo interessante que aconteceu na época, ele deve até lembrar a situação.
foi o que despertou o meu chamado ministerial. Num dia a gente veio da escola, a gente estudava junto também, sempre estudou junto, e ele falou assim, pô, primo, faz o seguinte, passa lá em casa mais tarde, eu tenho um negócio pra te dar lá. Aí tá, beleza. Saí, chegamos na escola, fui, tomei um banho, fui pra casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele chegou pra mim e disse, calma aí que eu vou pegar lá dentro. Ele foi e me deu uma guitarra. Aquela guitarra era uma Jackson JDR, se eu não me engano é o modelo S1. Tipo assim, aquela guitarra ele tinha comprado na época, ele tinha pouco tempo com a guitarra. Ele tinha comprado, não sei se estava parcelando ainda. Ele me deu a guitarra e falou assim, cara, Deus mandou te dar essa guitarra, porque falou que ia ser mais útil para você do que para mim. Ele falou assim, até hoje eu gosto das palavras que ele falou. Eu, caramba, cara, a guitarra nova, guitarra zero praticamente. Aí eu peguei aquele negócio, aí Deus falou no meu coração, caraca, realmente eu tenho deve ter alguma coisa diferente, tem que ter um chamado pra no caso acontecer o que está acontecendo agora, né? Aí que eu fiz, eu peguei aquela guitarra e passei a estudar mais ainda, né? E a guitarra que eu tinha, minha Washburn Livezinha, que aprendi muita coisa com ela, eu vendi e comprei minha primeira pedaleira. Era uma Zoom 505, misericórdia, 505 era... Mas naquela época era luxo demais. E foi nesse período que eu comecei a estudar com o pastor Denilson, na época, o pastor Denilson Alves, que eu tenho como minha base vamos botar assim, de referência de guitarra, no caso seria ele, porque foi o primeiro professor realmente que eu tive, né? E fiquei com ele bastante tempo. Depois estudei com outros guitarristas, outras pessoas, fui desenvolvendo, mas realmente, a gente sempre fala aqui que a gente elogia sempre uns aos outros, mas realmente a gente tem pessoas de Deus no ministério aqui, e que são usadas realmente no dia a dia. Cada um, eu acho que faz parte da vida um do outro, né, um pouquinho. A gente não tem, vamos botar assim, contato 24 horas, que cada um tem a sua vida secular, vamos botar assim, tem os seus trabalhos, faculdades, escolas, e o tempo que a gente tenta aproveitar ao máximo, né? A gente está sempre junto ali, ministrando e adorando, e a importância realmente do ministério é essa união que esse grupo tem, né? Há tantos anos que a gente se mantém junto, a galera nova que vem chegando, realmente vocês veem o olhar deles para... É até interessante, porque eles veem a dinâmica que a banda tem, dos mais antigos, que a gente fala assim, não dos mais velhos, mais antigos. Porque eu já sei, por exemplo, eu costumo tocar com o Love, com o Diego, com o próprio Lucas, e a gente já sabe o que o outro vai fazer, só em olhar, né? A gente realmente já tem um feeling diferente. E é interessante você ver esses novos pegando tão rápido vamos botar assim, esse entrosamento com os mais antigos, né? Foi até orientação do pastor Jefferson, do apóstolo mesmo, pegar esses garotos e botar no nosso meio para eles virem tocando junto com a gente para poder desenvolver, e realmente a gente vê que eles desenvolveram muito rápido. Então a importância realmente do Ministério de Louvor para mim é família, né? E como eu falei, as referências que eu tenho, Flavinho, né, que foi praticamente que me incentivou a desenvolver realmente o instrumento, e o pastor Denilson, que foi o meu primeiro tutor, vamos dizer assim, na guitarra, né? Bom, gente, nós estamos chegando já ao final da entrevista, mas eu não poderia deixar os dois mais antigos e líderes dentro do Ministério de Louvor de compartilhar conosco uma palavra para a comunidade, uma palavra para o povo de Deus, dentro do ponto de vista deles como membros de um Ministério de Louvor, como profetas do louvor na CBI Caxias. Então, vamos lá, vocês dois aí, dão uma palavra para esse povo aí que nos escuta aí, que nos ouve, que nos vê pela internet. Tá bom, ok? Uma palavra que eu deixo para a igreja esse é o ano de adoração intensa, né? Todo final de ano, nosso apóstolo libera sobre nós uma palavra profética, e esse ano é um ano de adoração intensa. E deve ser intensa mesmo, né? Nós estamos vivendo dias difíceis e nós temos uma arma poderosa, que é o louvor, que é a arma de guerra. Nós devemos, mais do que nunca, usarmos esta arma, que é uma arma poderosa em Deus para destruir as fortalezas. Então, eu deixo para a minha igreja amada essa palavra. Em qualquer circunstância, em todo tempo,
adore ao Senhor. Como você tem aprendido aqui conosco, nós temos realmente nos esforçado para fazer o melhor para Deus, mas também para abençoar e alcançar o seu coração. Então que você tenha em nós essa referência. Adore ao Senhor em todo tempo. A mensagem que a gente deixa para a igreja realmente estamos vivendo dias difíceis, né? E temos que realmente estar sempre apegados a Deus, estar em constante oração, em constante louvor e adoração. É até interessante, às vezes, a Cíntia, acontece muitas vezes isso que a gente está ministrando aqui, e às vezes a gente sente uma dificuldade da igreja em chegar junto com a gente, né? Que a gente fala assim, a gente fala, caramba, a igreja hoje não chegou, né? Porque a gente tem realmente da consciência da função que a gente tem, né? Da responsabilidade que a gente tem de trazer a presença de Deus para que a igreja venha adorar junto com a gente. E às vezes é até realmente frustrante, né? Vocês devem lembrar de várias vezes, ela começou um louvor e daqui a pouco pediu para parar. Não, calma aí. Vamos parar porque a igreja não chegou, não está vindo, não está entendendo o que a gente está fazendo, né? A função na realidade aqui não seria que às vezes a pessoa vê a gente aqui na frente e pensa, o cara está ali para se mostrar, para mostrar que toca muito ou que canta muito. Não é. Na realidade a gente está aqui com um objetivo principal de mostrar a vocês, no caso, como é que Deus faz nas nossas vidas, né? No caso, a alegria que a gente tenta transmitir para vocês é o que a gente está vivendo. E realmente é muito prazeroso quando a gente vê no meio de uma ministração a igreja toda adorando, inflamada, né? Realmente é muito gratificante. E a mensagem que a gente deixa realmente é essa: não pare de adorar, louve ao Senhor. Você está com mais tempo em casa agora, quem está em casa realmente, aproveita esse momento para estar com a família adorando ao Senhor, orando junto. E vamos, em nome de Jesus, passar por isso tudo. E muita saudade de toda a galera da igreja aí. Bom, gente, chegamos ao final desse programa de hoje. Vocês viram aí a linda entrevista da Letícia, Lelê, da Cíntia, a loira, a entrevista do Nogueira e do Diego, guitarrista e tecladista do Ministério de Louvor da Comunidade Bíblica Internacional. Espero que você tenha gostado e fica aqui meu abraço da minha parte e da Zi. Deus abençoe vocês, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Se inscreva! Bom, pessoal, se inscreve aí se inscreve, ativa o sininho. Ativa o sininho. Não sininho. esquecer de ativar o sininho, gente. Deixa o seu like. Que mais? Deixa um comentário. Fala sobre a live. Fala sobre algum assunto. De repente você quer nos sugerir algum assunto, né, amor? E compartilha! Compartilha, tá? Aperta o sininho. Aperta aí, ó. Olha aí, ó. Vai lá e se inscreve. Tá vendo aí onde que você vai? Tá? Não esquece.